A resposta de Deus para nós nos tempos difíceis, nos tempos difíceis. E é tão interessante algumas coisas que nós precisamos fazer. Mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Nós vamos orar primeiro. Amém? Feche os seus olhos, fale com o Senhor. Peça o Espírito Santo para falar com você. Peça o Espírito Santo para ministrar o seu coração. Fala, Espírito Santo, eu estou aqui na sua casa e eu preciso ouvir a sua voz. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, pela sua palavra, pela sua bondade, pela sua fidelidade. Amém. Pela sua fidelidade, porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Você pode declarar isso no seu lugar. O Senhor é fiel, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia, a sua fidelidade dura para sempre. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Amém. Gênesis capítulo de número 15. Gênesis capítulo de número 15. Amém. Você achou? Gênesis capítulo de número 15. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Verso de número 1, Gênesis capítulo 15, no verso 1 diz o seguinte: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, dizendo: não temas, Abrão, o seu teu escudo e o teu galardão será muito grande. Então disse Abrão: ó Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me têm dado filhos, de modo que um servo nascido na minha casa será meu herdeiro. Ao que veio a palavra do Senhor: este homem não será teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Então o Senhor me levou para fora e disse: olha agora para o céu, conta as estrelas, se a podes contar. Então lhe disse: assim será a tua descendência. E creu Abraão no Senhor, e lhes foi imputado para a justiça. E disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Respondeu o Senhor: toma uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abraão trouxe-lhe todos esses animais, partiu pelo meio e pôs cada um deles de frente da outra frente. As aves, porém, não partiu. Então as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abraão, e sobreveio grande pavor e densas trevas. Então disse o Senhor a Abraão: sabe que com certeza será peregrina a tua descendência na terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Eu, porém, julgarei a nação a qual ela tem de servir. Depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás para os teus pais em paz, e em boa velhice será sepultado. E na 4ª geração voltará para cá. A medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. E posto o sol, houve densas trevas, e um fogo fumegante, uma tocha acesa, apareceram e passaram por aquelas metade. E naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dessa terra, desde o Egito até o grande Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmomeu, o Eteu, o Ferezeu, Refaim, o Amorreu, o Canadeu, o Girgazeu e o Jebuseu, e tudo é Zeu. Amém. Pai, essa é a tua palavra, que o teu Espírito possa ministrar ao nosso coração, em nome de Jesus. Pode, por favor, pode assentar. Qual que é a resposta de Deus para nós nos tempos difíceis? Fala como resposta de Deus para nós em tempos difíceis. Abraão era o pai da fé, amém? O pai da fé, ainda é o pai da fé.
Porque Abraão, ele creu no Senhor, num período e numa geração onde ninguém cria em Deus. Mas Abraão decidiu crer em Deus, e a Bíblia diz que isso lhe foi imputado como justiça. Porque Abraão creu no Senhor, isso é maravilhoso. E sabe, quando nós cremos em Deus, o sobrenatural está se abrindo para nós. Quando nós cremos em Deus, o sobrenatural está sendo colocado diante de nós. E a Bíblia diz que o Abraão creu no Senhor, mas de repente um dia, Abraão tem uma visão, e nessa visão Deus fala para Abraão: Abraão, grande vai ser, Abraão, eu sou o teu escudo, e a tua recompensa será muito grande. E o texto diz que Abraão disse para o Senhor: Senhor, mas como que isso vai acontecer se eu não tenho filhos, se somente o meu servo Eliezer, o Damasceno, que governa toda a minha casa, será que ele vai herdar todas as coisas que eu tenho? E é interessante que 10 anos havia se passado desde a primeira vez que Deus havia falado com Abraão, e a promessa de Deus ainda não havia se cumprido. Abraão ainda não tinha filhos, Abraão ainda não tinha segurado no colo um filho. E o texto declara que Deus aparece para Abraão numa visão, falando da recompensa, da descendência. Mas o Abraão fala assim: Senhor, olha, para mim eu acho que vai ser o meu servo, que Abraão tinha adotado como um filho. E ele diz: o meu servo é que vai herdar todas as coisas. O Abraão está pensando o seguinte: olha, Senhor, eu já estou velho, eu acho que eu já estou quase, meus dias estão findando, sabe, está chegando o final da minha vida, eu já estou com mais de 80 anos, a promessa não se cumpriu, e eu acho que eu já tenho que fazer meu testamento, deixar tudo para o meu herdeiro. Agora preste atenção numa coisa, irmãos. Abraão viveu, depois desse dia aqui, mais 60 anos, porque ele morreu com 146 anos. Imagina. Sabe, uma das coisas que nós precisamos colocar no nosso coração, que quando a gente acha que é o fim, nem sempre é o fim. Que quando a gente acha que está acabando, não está acabando. Porque Abraão achava que ele já estava velho, que o fim dele estava chegando, que a hora dele estava chegando, e que ele deveria já passar tudo em nome do escravo. Mas a Bíblia diz que Deus falou assim: não, Abraão, espera um pouquinho. A segunda coisa que Deus faz, é que a Bíblia diz que Deus fala para Abraão alguma coisa, dizendo: Abraão não será o seu escravo, não será o seu servo. Mas a Bíblia diz que Deus manda Abraão sair do lado de fora da sua tenda. Abraão, vem para fora. E uma das coisas que Deus precisa fazer em nós no tempo de crise é nos tirar para fora. Muitas vezes a gente está tão envolvido num problema que a gente não consegue enxergar o quê? Solução para ele. Mas quando Deus nos chama para fora, Deus está nos mostrando algo além da nossa visão natural, algo além dos nossos olhos naturais, algo além da nossa visão humana e carnal. Deus nos começa a mostrar o sobrenatural. E Deus fala para Abraão: olha para as estrelas. Eu fico imaginando que quando Abraão olhou para aquelas estrelas, cada estrela daquelas tomava a forma de uma pessoa. Abraão pega a areia e conta os grãos de areia, e quando Abraão olhava para aqueles grãos de areia, cada grãozinho daquele tomava forma de uma pessoa. Cada grãozinho daquele tomava forma de uma pessoa. E Deus começou a falar com Abraão e mostrar para Abraão que tinha algo além daquilo que os seus olhos estavam vendo, algo além daquilo que os seus ouvidos estavam vendo. E Deus começa a mostrar para Abraão milhares de anos à frente. É interessante que hoje, no tempo atual, 3,5 bilhões de pessoas dizem que são filhas de Abraão. Os judeus, os cristãos, os muçulmanos. Deus começa a mostrar para Abraão, Abraão sai da tenda, e quando Abraão começa a olhar para aquelas estrelas, Abraão começa a enxergar cada estrela um filho, cada estrela um descendente. Abraão começa a olhar para a areia, e ele começa a enxergar em cada grão de areia um filho, em cada grão de areia um descendente. Sabe, uma das coisas que Deus faz para nós em tempo de crise, é nos levar para um lugar e abrir os nossos olhos,
para que nós possamos enxergar além das dificuldades, além dos problemas, além das lutas. Sabe, talvez a sua visão está mostrando para você, é o fim, não tem como, não tem jeito. Mas o Senhor quer abrir os seus olhos nessa noite. O Senhor quer te mostrar coisas sobrenaturais. O Senhor quer te mostrar coisas grandes e poderosas. O Senhor quer te mostrar que o seu futuro vai ser maravilhoso na presença dEle. O Senhor quer te mostrar que Ele é fiel. O Senhor quer te mostrar. Isso é tão maravilhoso. Isso é tão maravilhoso. Porque nós temos dois tipos de visão: a natural e a espiritual. A Bíblia diz que o homem natural, ele não consegue compreender as coisas do Espírito, porque elas para ele parecem loucura, porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Com os nossos olhos naturais nós não conseguimos compreender, nem ver, nem entender aquilo que o Senhor tem para nós. Mas com os nossos olhos espirituais nós podemos entender que aquele que não poupou o seu próprio Filho por amor a nós, juntamente com o seu Filho nos dará todas as coisas que nós precisamos. Com os nossos olhos espirituais podemos ver que o Senhor tem trabalhado em nosso favor, e que Deus quer nos guiar e quer nos conduzir, que Deus quer nos levar àquele lugar onde a nossa visão não é limitada, onde os nossos olhos não são limitados, onde os nossos pensamentos não são limitados. Deus quer nos levar para um lugar onde a gente começa a sonhar com coisas grandes. A terceira coisa que Deus faz aqui com Abraão, depois que ele tira ele para fora da tenda, Deus faz Abraão sonhar. Fala comigo esse sonhar. Deus leva Abraão a sonhar com uma descendência muito grande, a sonhar com uma família muito grande. Porque a partir de agora, todas as vezes que Abraão olhasse para os céus, ele via a sua descendência. Mas quando Abraão ficasse desanimado e olhasse para a terra, do pó, da areia, ele via a sua descendência. Sabe, uma das coisas que Deus muitas vezes usa para mudar e para ministrar o nosso coração no tempo de dificuldade é nos fazer sonhar. Sabe, Deus começa a colocar sonhos no nosso coração. Deus começa a colocar projetos no nosso coração. E sabe, uma das maneiras de Deus falar conosco é através dos sonhos e através da imaginação. Deus começa a fazer a gente imaginar coisas maravilhosas. E é tão interessante, quando você lê o livro de Joel, está escrito: o melhor de Deus está o quê? Por vir. O melhor de Deus está por vir. E lá fala várias vezes: o melhor de Deus está por vir. E eu ficava perguntando: Deus, por que o melhor está por vir? E o Espírito Santo me fez entender que Deus sempre tem algo melhor para nós amanhã. Hoje pode ser bom, mas amanhã Deus tem algo melhor e melhor e melhor e melhor. Deus começa a gente sonhar. Abraão, a partir daquele dia, ele começa a sonhar com uma descendência poderosa, com uma descendência que encheria a terra. Olha para mim, você precisa sonhar. Você precisa sonhar. Você precisa sonhar. E você precisa escrever os seus sonhos e apresentar os seus sonhos a Deus. Você precisa se ver naquele lugar que Deus tem para você. Preste atenção, preste atenção. Deus não vai te dar aquilo que os seus olhos veem. Deus vai te dar aquilo que o seu coração consegue crer e consegue imaginar que Ele tem para você. A Bíblia diz que antes de Jesus ir para a cruz, Isaías 53 diz que Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, se alegrará. Antes de Ele morrer, Ele já estava vendo o fruto, a recompensa, o resultado do seu trabalho. Abraão começa a sonhar. Sabia que os sonhos é a linguagem do Espírito Santo? Uma das linguagens de Deus é os sonhos. Uma das linguagens de Deus é os sonhos. Deus falou com José em sonho. Deus falou com Nabucodonosor em sonho. Deus falou com Faraó em sonho. Deus falou, e o José que eu estou falando, não o José do Egito, mas o José, marido de Maria, em sonho. Deus falou com várias pessoas em sonho.
E Deus quer falar com você, é a linguagem do Espírito Santo. Você precisa sonhar. Sonhar que você pode ter uma vida melhor. Sonhar que você pode ter uma casa melhor. Sonhar que os seus filhos podem ser salvos. Sonhar com o seu ministério grande, rompendo. Você precisa ter isso dentro de você. Você precisa ter isso dentro de você, dentro de você. Dentro de você. A visão tem que estar dentro de você. O sonho tem que estar dentro de você. Abraão, quando ele viu a descendência, ele viu as estrelas, viu a areia, viu tudo, aquilo gerou no coração de Abraão sonhos. Sonhos. O fundador da Jocum, dizer que todo o projeto da Jocum surgiu em um sonho que Deus lhe deu. Dizer que o sonho, os grãos de areia, se transformavam em jovens, com mochila nas costas, e eles iam entrando no mar e ganhando as nações. Você precisa sonhar. O Abraão, agora, quando ele fecha os olhos, ele vê estrelas se transformando em homens. Ele vê areia se transformando em homens. Deus começa a trazer isso no coração de Abraão. Deus começa a trazer isso no coração de Abraão. A terceira coisa que nós aprendemos aqui é que Abraão creu. Fala comigo se Abraão creu. Mais forte, Abraão creu. Muitas vezes a nossa vida não muda porque nós não conseguimos crer. Existem dois mal que atacam a vida do homem. O orgulho, que faz com que ele se sinta maior, mas também o complexo de inferioridade, que faz com que ele se sinta um nada. Sabe, a Bíblia diz que o Abraão creu na palavra que Deus deu. E o Abraão, a partir daquele momento, ele disse: assim será a minha descendência. Abraão não tinha filhos. Abraão não tinha descendentes. Sara já estava idosa. Mas a Bíblia diz que a fé entrou no coração de Abraão de um jeito que Abraão, ele sabia, ele tinha certeza que ele seria pai de uma grande nação. E uma das coisas que você precisa ter no seu coração no tempo de crise é ter certeza, é acreditar nas promessas de Deus e dizer: assim como Ele me disse, assim acontecerá, assim será a minha vida, assim será a minha casa, assim será a minha família. Você precisa profetizar através da fé, mesmo contra as circunstâncias. Irmãos, imagina, Abraão foi ter filhos com Sara, muitos anos depois, com quase 100 anos, com 99 anos, muitos anos se passaram, mas Abraão cria em Deus, e Abraão sabia: vai se cumprir na minha vida. Olha para mim, vai se cumprir na sua vida aquilo que Deus tem te prometido. Vai se cumprir na sua casa e na sua família. Você precisa sonhar e crer, sonhar e crer, sonhar e crer, sonhar e crer. Por isso que projeto de vida é interessante. Eu sei que muitos de vocês nem lembram o que você colocou no seu projeto de vida. Alguns nem sabem onde está anotado. Mas uma das coisas que Deus faz quando ele sai da tenda, é dar para Abraão uma visão. Olha para mim, uma visão. Irmão, para você chegar em algum lugar, a primeira coisa que você precisa saber aonde você quer chegar. O sonho se transforma numa visão, num projeto. Olha para mim. Hoje eu não vou pregar muito. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Aonde vocês se veem daqui a 5 anos? Aonde vocês se veem daqui a 10 anos? Qual visão que Deus tem te dado para a sua vida? Qual o projeto que você tem para a sua vida? O que você tem apresentado para Deus como um projeto para a sua vida? Como um sonho para a sua vida?
O que você tem clamado a Deus? Eu tive reunião com liderança esses dias, e uma das coisas que nós temos orado, e acho que cada líder tem orado, eu acho que sim, eu tenho orado. Eu estava aqui na igreja, eu vim para cá 5 horas da manhã, voltei agora 4:30 da tarde, para estar orando. Uma das coisas que nós temos orado é para que o Senhor nos dê um novo dom. Um novo dom. Porque Paulo diz: procurai com zelos os melhores o que dom? Palavra de ciência, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, línguas, interpretação de língua, profecia, fé, cura, milagres. Mas muitas vezes nós paramos e não buscamos mais nada, e nós colocamos como meta buscar um novo dom. Um novo dom. Um novo dom. Eu tenho orado por 3. Era para só um só, mas eu falei, já que já estou orando, vou pedir 3, que já fica mais, Deus já fica sabendo. E eu tenho orado por isso todos os dias, porque a Bíblia diz: quem pede, recebe, quem busca, encontra, e quem bate, a porta se abre. Agora, a grande pergunta: Deus mostrou para Abraão um sonho, um projeto, uma visão. Qual que é a visão de Deus para a sua vida? Qual que é a visão que você tem para a sua vida? Qual que é o sonho que você tem? No livro de Isaías está escrito: comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. E Paulo usa o mesmo texto em 1 Coríntios capítulo 15, dizendo: se a nossa esperança no Senhor é só para essa vida, então nós somos os mais miseráveis. Deus tem mais para mim. A quarta coisa que eu quero dizer que Deus mostra nesse texto para Abraão, no tempo da crise, é: Abraão, eu tenho mais para você. Abraão, eu tenho mais para você. Senhor, é o meu servo que vai herdar. Não, Abraão, eu tenho mais para você. Eu tenho mais para você. Eu tenho mais para você. O Abraão fala: Senhor, o meu servo vai herdar, o meu escravo vai herdar, tudo que eu tenho vai ficar para ele. Deus fala assim: Abraão, eu tenho mais. Eu tenho mais para você. Eu tenho mais para você. Eu tenho mais para você. E sabe o que o Espírito Santo está te dizendo nessa noite? Eu tenho mais para você. Não se acomode, não se conforme, se levante, porque eu tenho mais para você. Eu tenho mais para você. Eu tenho mais para você. A tua visão está aqui, mas eu quero ampliar a tua visão. E eu quero te mostrar que eu tenho mais para você. Sabe, Deus é o Deus que tem mais para nós. Deus é o Deus que tem mais para nós. Pastor, o senhor está querendo dizer? O José, quando foi colocado dentro da cisterna e achou que ia morrer, ele não morreu porque Deus tinha mais para ele. Quando ele foi na casa de Potifar, que ele foi testado, tentado e provado, e não cedeu e foi para a cadeia, ele achou que era o fim, mas Deus tinha mais para ele. Quando ele estava na cadeia, supervisionando a cadeira, ele achou que estava bem, mas Deus tinha mais para ele. E Deus colocou ele no lugar que ele tinha mais. Quando Moisés tinha 80 anos, 40 anos fugitivo, escondido, na terra de Midian, 40 anos escondido. Sabe o que é ficar 40 anos com medo de a qualquer momento ser preso, ser morto? O Moisés sobe no alto do monte, vê uma sarça pegando fogo, ouve a voz de Deus dizendo: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. E o Moisés tira a sandália sem entender nada, ele ouve a voz do Senhor dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi a aflição do meu povo, eu vou descer para levar o meu povo, e você vai libertar esse povo. O Moisés fala: Senhor, mas não tem como. Deus pega e fala: Moisés, eu tenho mais para você. Mas eu já tenho 80 anos, mas eu tenho mais para você. Não importa a tua idade, eu tenho mais para você. Sabe o que Deus mostrou para Abraão? Abraão, eu tenho mais. Você está dizendo que é o teu servo? Deixa eu te falar uma coisa, olha para mim. Nós muitas vezes nascemos
em famílias humildes. E a maioria de nós nasceu em famílias humildes. E quando nascemos em famílias humildes, nós temos um problema. Nós nos nivelamos por baixo. A maioria dos jovens e adolescentes não estudam, não se formam. E não é por falta de inteligência. Porque a pessoa que está do nosso lado se torna um modelo para nós. Sabia disso? Você se torna igual à pessoa com quem você anda. Porque quando você entra numa empresa e está todo mundo querendo crescer, daqui a pouco você quer estudar, você quer crescer, você não quer ficar lá embaixo, porque você começa a se inspirar naqueles que estão acima de você. Você começa a se inspirar naqueles que estão acima de você. Muitas vezes as pessoas que nasceram em famílias humildes, e ele anda com pessoas humildes, então ele acha que ele tem que se nivelar por aquilo ali. Se o vizinho tem uma casa de 1 cômodo e você tem de 2, você está melhor do que ele. Se ele não rebocou a casa dele, você pintou sua parte da frente, você está melhor do que ele. Nós nos nivelamos por baixo, porque nos inspiramos e temos como modelo a pessoa que está do nosso lado. Mas sabe o que Deus está dizendo para Abraão? Abraão, não olhe para quem está do seu lado, olhe para o alto, se inspire em mim. Porque eu sou grande, eu vou te abençoar e eu vou engrandecer o seu nome. Eu quero dizer para você nessa manhã, nessa noite, perdão que eu preguei de manhã também, nessa noite, jovem, adolescente, abra os seus olhos, Deus tem mais para você. O seu berço de nascimento foi na terra, sim, o nosso berço foi na terra, mas deixa eu te falar uma coisa, nós nascemos 2 vezes, nascemos uma vez na família humilde, e nascemos a segunda vez na família rica e poderosa, somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, nós temos 2 nascimentos, nós nascemos de novo, agora você é filho de rei, você é príncipe, você é princesa, e você precisa mudar a sua visão. Deus está dizendo para Abraão, Abraão, eu tenho mais para você. Eu tenho mais para você. Eu tenho mais para você. Deus tem mais para mim. Deus tem mais para você. Deus tem mais para mim. Deus tem mais para você. A quinta coisa que Abraão faz, Deus fala, Abraão, você vai pegar alguns animais e você vai partir eles no meio e vai oferecer em sacrifício uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abraão tinha que, não é só matar os animais, irmãos, partia-se o meio, colocava uma metade de frente para outra. Então, colocava metade daqui, com a cabeça virada para cá, a outra metade aqui, virado para lá, e ficava um espaço no meio. E Abraão colocou tudo aquilo ali. Só que o texto diz que Abraão fez o sacrifício pela manhã. E aqui está um princípio, de manhã é hora de você orar, buscar a Deus. Ele ofereceu de manhã, mas Deus não veio, ficou o dia inteiro, e os urubus querendo comer o sacrifício, e o Abraão ficou enxotando os urubus. O Abraão ficou enxotando os urubus. Deixa eu falar para você uma coisa, tem sempre os urubus, alguém que quer destruir os seus sonhos, alguém que quer destruir os seus projetos. E Abraão ficou enxotando até que uma hora ele não conseguiu ficar mais e dormiu. E Deus veio para ele em sonhos. Mas o mais interessante é que a Bíblia diz que veio um fogo e passou no meio daquelas metades. Porque quando os homens faziam sacrifícios,
e aliança, porque ali era uma aliança. Eles colocavam a metade e os homens davam as mãos, e eles passavam no meio daquela metade, fazendo uma aliança. E sabe o que significava? Significava o seguinte: qualquer um de nós que quebrar essa aliança, que se torne como um desses animais. Mas Deus não deixou Abraão passar no meio. Somente ele passou dizendo: Abraão, eu não quebro a aliança. Eu não quebro a aliança. O que eu estou falando, eu vou cumprir. O que eu estou falando, eu vou cumprir. Deus pede de Abraão alguns sacrifícios. E eu quero te ensinar uma coisa nessa noite. A oferta, o sacrifício, traz a bênção de Deus para as nossas vidas. Adianta o processo. Muitas vezes você quer que Deus te prospere, mas você não consegue dizimar, não consegue ofertar. Então você não crê. Então você não crê. Porque você acredita tanto que esse dinheiro vai fazer falta para você, e que Deus não pode suprir as suas necessidades, que você vai viver a vida inteira dependendo de você. Mas quem crê em promessas, depende de Deus. E quem depende de Deus, faz o sacrifício e aguarda, porque ele sabe que a resposta de Deus é certa. Ele sabe que a resposta de Deus é certa. Qual que é a resposta de Deus para nós no tempo de crise? A última coisa que eu quero dizer para você é que Deus primeiro fala com Abraão em visão, depois libera uma palavra para Abraão, depois fala com Abraão novamente num sonho, ao pôr do sol. A última coisa que eu quero dizer para você no tempo de crise: busque ouvir a voz de Deus. Amém? Busque ouvir a voz de Deus. O que Deus tem me falado? Eu vou te explicar uma coisa que faz Deus parar de falar com você. Quem quer saber uma coisa que faz Deus parar de falar com alguém? Você quer aprender isso? Vou te explicar o que faz Deus parar de falar com você. Se Deus te falou uma coisa e você ainda não fez, Ele não vai te falar outra coisa. Sabia disso? Se Deus te falou e você não obedeceu, Ele não vai te falar nada novo. Ele espera que você primeiro obedeça o que Ele falou antes. Tem muita gente que Deus parou de falar com elas, porque Deus falou algo para ele fazer, mas não fez. E por isso Deus parou de falar. Quando Abraão erra, tendo filho com Agar, a Bíblia diz que Deus fica 10 anos sem falar com Abraão. 10 anos de silêncio. 10 anos de silêncio. Uma das coisas que nos impede de ouvir a voz de Deus é porque Deus fala ao nosso coração. E muitas Deus fala através da palavra. Talvez tenha algo que Deus quer que você faça. Um perdão que você precisa liberar. Algo que você precisa resolver. Uma dívida que você precisa pagar. Um problema que você tem que resolver. E Deus já colocou esse peso no seu coração para você fazer isso, mas você não fez. Não espere que Deus vai te falar coisas novas. Para que eu vou falar algo novo para um filho desobediente? Se você mandou ir na padaria e não foi, para que você vai mandar ir no supermercado? Você sabe que não vai. Sim ou não? Vai na padaria, não foi? Você fala: você quer saber de uma coisa? Eu mesmo vou lá buscar, porque eu sei que não vai. Deus é a mesma coisa. Se Ele falou e você não obedeceu, então Ele não vai te falar algo novo, até que você obedeça aquilo que Ele te falou antes. Aquilo que Ele te falou antes. Um dia uma irmã chegou para mim: pastor, eu não sei o que fazer, estou nessa situação. Eu falei: o que Deus te falou antes? Isso. O que Ele te falou agora? Não falou mais nada. Então permaneça no que Ele já te falou. Permaneça no que Ele já te falou. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Abraão, Deus falou com Abraão em visão. Fala comigo assim: eu quero ter visão. Fala de maneira que Abraão ouviu. Fala com você de maneira que Abraão ouviu. E eu quero que Deus fale comigo
de maneira que eu consiga ouvir e entender. Fala como se Deus falou com Abraão em sonho. Fala comigo, eu quero que Deus fale comigo em sonho, através de sonhos, e direcione a minha vida. Eu quero que você saia daqui nessa noite com uma coisa no seu coração. Se você não guardar a mensagem inteira, eu quero que você guarde uma coisa no seu coração. Deus tem mais para você. Guarda isso no seu coração. Quando você for orar, fala assim, o Senhor tem mais para mim. Se a tua família está numa situação complicada, difícil, fala, Deus, não é isso que o Senhor tem para mim não. O Senhor tem mais para mim. O Senhor tem mais para mim. E eu recebo o mais de Deus. Eu recebo o mais de Deus. Eu recebo o melhor de Deus. Se o melhor está por vir, então eu falo assim, então chegou, é hoje, é agora, é o meu momento. O melhor já achou o destino do seu melhor sou eu. Se o melhor está por vir, então, Senhor, aqui ó, o destino está aqui. O destino está aqui. O melhor já me alcançou. É o Mercado Livre do céu, não erra seu endereço, vai me achar, vai me encontrar. O melhor já me encontrou, porque eu quero o melhor do Senhor. Não é o escravo Abraão, é o que vai nascer de ti. Abraão, eu tenho algo maior, eu tenho algo melhor, eu tenho algo sobrenatural para fazer na sua vida. E saiba, se você não guardou nada dessa mensagem, guarde pelo menos isso. Quando eu não sei o que você está passando, o problema que você está enfrentando, eu não sei o que você vai enfrentar agora nesse mês de abril, mas todos os dias declare, o Senhor tem algo maior e melhor para a minha vida. O Senhor tem algo maior e melhor para a minha casa. O Senhor tem algo maior e melhor para o meu ministério. O Senhor tem algo maior e melhor. E eu creio no melhor de Deus. No maior de Deus. Você que é jovem, que é adolescente. Quando a gente era menino, e a gente mandava buscar pão, né? Os meninos hoje não tem isso, porque o pão antigamente não era no quilo, né? Era cada, né? Então o pão era igual a isopor, porque eles faziam bem leve, porque cobrava por quantidade, né? Então tinha pão que você abria, só tinha ar. E eu me lembro que a gente, quando vinha da padaria, a parte mais gostosa era comer o quê? A casquinha do pão e a ponta, né? A ponta da bisnaga. Quem lembra da ponta? Todo mundo queria a ponta, né? Você já via sonhando com a ponta. E o negócio antigamente era tão miserável que eles pegavam a bisnaga ou baguete e embrulhavam só o lugarzinho de você pôr a mão. E o resto do corpo vinha todo nu, tomando poeira. Não, e quando o pai chegava com o pão debaixo do braço, já estava perfumado, não era assim? Era assim. E a gente, quando buscava o pão, ia pegando o quê? As casquinhas, né? Comendo a casquinha do pão. E porque a gente acha sempre mais gostoso o quê? A casquinha do pão. Mas olha o que Jesus disse para a mulher Sirofenícia. A casca do pão, as migalhas, é para os cachorros. O pão inteiro é dos filhos. Deus não quer te dar migalhas. Deus não quer te dar a casca. Deus quer te dar a obra completa, inteira. Então fala para Deus, Senhor, cansei de migalhas, porque o Senhor tem coisas maiores e melhores para mim. O Senhor tem coisas maiores e melhores para mim. O Senhor tem coisas maiores e melhores. Cansei de migalha. Você que está com a sua vida sentimental aí, só pega migalha. Está assim, vinde a mim cansado, oprimido, sobrecarregado, eu te aliviarei. Não. Fala assim, eu não quero migalha, eu não quero o pior, eu quero coisas maiores e melhores. Coisas maiores e melhores. Você está me entendendo, irmão? Agora, deixa eu te falar algo. Deus não vai te dar aquilo que o seu coração não consegue crer, aquilo que a sua visão, a sua alma não consegue sonhar, e a sua visão não consegue alcançar. Você precisa gostar de coisas boas, né? Sabe por que muitas pessoas não têm coisas boas? Porque elas não gostam de coisas boas.
Já notou quando você se veste bem, todo mundo chama você de metido? Ninguém chama você de próspero, de abençoado, de inteligente. Verdade, irmão. Verdade. Verdade. Porque quem não gosta de coisas boas, odeia aqueles que gostam de coisas boas. Deus quer te dar coisas boas. Deus quer te dar coisas boas. Fala, Deus, comece a orar, fala, Deus, eu quero coisas boas. Eu quero coisa boa, eu quero roupa bonita, casa bonita, carro bonito. Se a sua esposa é bonita, se eu quero manter ela bonita. Marido não tem como ficar bonito, dá nele uma melhorada. Fala, Senhor, faz um milagre nele a cada dia, derrama graça sobre ele, porque não tem homem bonito, né? Homem, eu não entendo nada de homem, não pretendo entender. Não pretendo entender. Fui levar o irmão para fazer uma visita, passei aqui, o irmão, o Vitor, ele entrou na Kombi comigo, pastor, fui lá visitar a mãe dele, ele olhou para o seu pastor, você acha que eu sou bonito? Eu falei, sou, irmão, deixa Deus te usar, não vai nesse caminho não. Mas queira o melhor de Deus. Amém? Queira o melhor de Deus. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Ele diz, olha, eu vou dar para vocês casa que vocês não construíram, cisterna que vocês não cavaram, árvores que vocês não plantaram. Eu vou colocar vocês numa terra que emana leite e mel. Vou prosperar vocês. Quase 6.000 anos se passaram. E no hemisfério sul, o único país de primeiro mundo no hemisfério sul é Israel. Desse tamanhozinho. Do tamanho de Sergipe, menor que Sergipe. Mas o Senhor os abençoou. Porque Deus quer te dar coisas maiores e melhores. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Porque Ele é fiel. 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 Levante as suas mãos. Fala, Senhor, eu quero coisas maiores e melhores. Eu quero que o Senhor me leve ao lugar onde a minha visão possa ser ampliada. Onde os meus olhos podem ver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Levante a sua voz, fala, Senhor, eu não contento com as migalhas. Me leva para fora dos problemas, para fora das dificuldades. Fala, Deus, me dá visão, me dá revelação. Libera uma palavra para a minha vida hoje. Fala comigo, Senhor. Fala comigo. Tu tens a solução, tu tens a resposta. Tu tens a direção. Você pode dizer, Senhor, do jeito que o Senhor deu para Abraão a visão, me dá uma visão hoje. Do jeito que o Senhor falou com ele, fala comigo agora. Fala, Senhor, eu quero coisas maiores e melhores. Me capacita espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente. Fala para ele, me capacita, Senhor. 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 Olha para mim, para a gente orar. Gideão, o anjo do Senhor espera Gideão. Em Juízes capítulo 6, Gideão estava malhando trigo no lagar. E o anjo do Senhor encontra com Gideão ali. E o anjo fala para Gideão, Deus é contigo, varão valoroso. O Gideão fala, se Deus fosse comigo, eu não estaria nessa situação. Onde está o Deus que tirou, que o povo diz que abriu o mar, que fez isso, que fez aquilo? O anjo fala para Gideão, vai nessa tua força, e tu vai libertar a Israel. Ele diz, mas eu sou menor, sou mais pobre, da família mais pobre, menor da casa de Israel, e sou o menor da casa do meu pai. Deus pega e fala, nessa tua força, você vai libertar o povo de Israel. Olha para mim, você precisa mudar a sua visão em relação a você mesmo. Você fica dizendo, eu sou o menor,
eu não sou capaz, eu não consigo, eu sou burro, eu não mudo, para mim não tem jeito. O Gideão disse: eu sou o mais baixinho, o mais pobre, o mais humilde, e o pior de tudo, a minha família é a mais pobre, a mais humilde de todo Israel. Mas Deus pega e fala: é nessa força que você tem, que você vai libertar o povo. Para de olhar para você como se você não fosse um nada. Pastor, mas eu fiz uma prova e não consegui passar. Você não é o único. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Vai lá e faz de novo. Ah, pastor, mas é porque eu tentei fazer. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Para de pensar. Sabe, Deus precisa mudar a nossa maneira de pensar, para que a gente possa sonhar os sonhos de Deus para as nossas vidas, para que a gente possa projetar em nós aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu gostaria que você fizesse uma oração nessa noite. Feche os seus olhos. Pastor, qual a oração? Eu gostaria que você perguntasse para Deus. Fala: Deus, será que eu tenho uma visão errada em relação a mim mesmo? Será que, como Gideão, me sinto o pior, o menor, o menos capaz? Fala: Senhor, será que isso tem travado a minha vida? Fala: Deus, eu sei que o Senhor tem coisas maiores e melhores para mim. Então fala para o Senhor: me dá uma visão, me dá um sonho, me dá uma direção. Fala comigo, Senhor. Eu preciso de Ti. 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 Você pode orar. Você pode orar. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti. Oh Deus. Oh Deus. Oh Deus. Fala para Ele: Senhor, me dá uma visão, me dá uma palavra, me dá um sonho, me ajuda a sacrificar o que eu preciso sacrificar por crer em Ti. Fala: Senhor, eu quero coisas maiores e melhores para a minha vida, para a minha casa, para os meus filhos. Fala: Senhor, os meus filhos vão ser 10 vezes mais prósperos do que eu. Tudo que eu tenho, eles serão multiplicados por 10. Então me dê muito para que eles tenham muito, Senhor. Fala para Ele: o meu ministério, a minha célula, eu vou multiplicar por 10. Senhor, eu vou começar a enxergar uma multidão. As estrelas eu vou ver ela como pessoas. A areia eu vou ver como pessoas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, tira-me da tenda, do lugar apertado, e leva-me para um lugar espaçoso, onde eu consiga enxergar o Teu plano, o Teu propósito para a minha vida, para a minha vida, para a minha vida. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Orianda lá, basurianda lá, baixeianda lá, baixeianda lá, basurianda lá. Ori clama lá, baixeianda lá, basurianda lá, baixeianda lá, basurianda lá.
Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Ore a Deus, ore a Deus, ore a Deus. Tu és bendito, Espírito Santo. Tu és maravilhoso, Espírito Santo. Tu és fiel. Tu és fiel. Tu és fiel. Tu és fiel. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Fala com o Senhor. Eu sei que o Senhor tem coisas maiores e melhores para a minha vida. Eu sei que o Senhor tem coisas maiores e melhores para a minha vida. Fala para Ele: Senhor, eu tenho certeza que o Senhor tem coisas maiores e melhores para a minha vida. Coisas maiores e melhores para a sua vida. Fala para Ele: Senhor, eu quero algo novo na minha vida. Eu quero algo novo na minha vida. Em nome de Jesus. 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 Você pode orar mais um minuto. Ore por você, está orando por você mesmo. Ore por você mesmo. Fala: Senhor, eu quero coisas maiores e melhores na minha casa, na minha família, no meu casamento, na vida dos meus filhos. Fala: Senhor, amplia a minha visão. Mostra que eu posso, Senhor. Mostra que eu sou capaz. Me ajuda a acreditar, a crer em Ti, Senhor. A crer que o sobrenatural vai acontecer. Ainda que os meus olhos não estejam vendo, ainda que 1000 está caindo à direita, ainda que 10.000 à esquerda, Senhor, eu vou continuar profetizando que o Senhor tem coisas maiores e melhores para a minha vida, coisas maiores e melhores para a minha casa, coisas maiores e melhores para a minha família, coisas maiores e melhores para a minha finança. Eu vou profetizar, Senhor, que o Senhor fará infinitamente mais, infinitamente mais do que eu penso, do que eu peço, porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Coloque a sua mão sobre a sua cabeça. Fala: Deus, eu abençoo a minha vida com coisas maiores e melhores. Eu abençoo a minha vida com visão, com sonhos, com direcionamento dado pelo Senhor. Declare bem forte: Senhor, eu creio que o Senhor tem coisas maiores e melhores para a minha vida. E hoje o melhor de Deus encontrou o seu destino, porque a tua palavra diz que o melhor de Deus está por vir, e eu recebo o melhor de Deus na minha vida, nas minhas finanças, na minha casa, na minha família, em todas as áreas. Eu recebo o melhor de Deus, o melhor de Deus, o melhor de Deus. Dê um forte aplauso para Jesus, porque Ele é digno, porque Ele é santo, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é fiel, porque Ele é bom, porque Ele é grande, 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 porque Ele é fiel, porque Ele é fiel. E Ele fará coisas maiores e melhores na sua vida, coisas maiores e melhores, obras maiores e melhores, obras maiores e melhores, obras maiores e melhores, obras maiores e melhores. Quando o povo de Israel viu o templo, e eles ficaram desanimados com a reforma do templo, aí o profeta diz: a glória da segunda casa será maior do que a primeira.
A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Depois que os homens beberam do vinho e chegou o novo vinho que Jesus tinha feito, eles falaram: o primeiro perto desse daqui é fichinha. Todo mundo dá vinho bom e depois dá vinho ruim, mas aqui não, o melhor chegou agora, porque Deus faz coisas maiores e melhores, maiores e melhores, maiores e melhores, maiores e melhores. Você ainda vai viver coisas maiores e melhores. Você vai viver coisas maiores. Sabe, Deus está me falando nessa noite que pessoas que perderam algumas coisas, Ele vai restituir. O tempo da restituição está chegando na tua vida. O tempo da restituição está chegando na tua casa. O tempo da restituição está chegando, está chegando. Está chegando, está chegando, está chegando, está chegando, está chegando. Deus me mostra camelos carregados de especiarias de bens. Deus vai restituir e Deus vai trazer coisas maiores e melhores na tua vida, na tua casa, na tua família. Coisas maiores e melhores. O tempo da restituição, o tempo do novo de Deus. O tempo do novo de Deus, o tempo do novo de Deus está chegando na tua vida, está chegando na tua casa. Deus te mostra filhos reconciliando com pais, pais reconciliando com filhos, jovens entrando para dentro da igreja com a Bíblia na mão. Pai, nós te louvamos porque coisas maiores e melhores o Senhor está fazendo agora. 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 Fala comigo assim: o Senhor me toma hoje pela mão direita e Ele me diz: não tenha medo, porque eu irei adiante de ti. Eu quebrarei as portas de ferro, os ferrolhos de bronze. Eu abaterei os teus inimigos diante de ti, e te mostrarei os tesouros escondidos, para que saiba que eu sou o seu Deus, o seu Deus. Ele é o seu Deus. Em nome de Jesus, dê um forte aplauso para Jesus, porque Ele é digno, porque Ele é santo, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é fiel, porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele é bom. Você vai começar o mês de abril declarando: Deus tem coisas maiores e melhores para a minha vida. Deus tem coisas maiores e melhores para a minha vida. Um dia um amigo meu tinha um golzinho quadrado, vermelho, e ele foi no shopping passear com a família. Deixou o carro para o lado de fora para não pagar o estacionamento, porque dono de Gol, né, no ano que ele tinha para pagar o estacionamento, assim, ninguém vai roubar. E quando ele chegou, cadê o golzinho dele quadrado? E ele precisava do carro para ir para a igreja, porque ele tinha algumas necessidades. E aí estava chorando as pitangas com a gente na hora do almoço: só roubaram o meu carro, estou tentando. Ora para Deus mostrar onde está. E um pastor do lado falou assim: orar para Deus mostrar onde está aquele canguice de carro? Eu vou orar para Deus sumir com aquele trem. Foi coisa assim: rapaz, Deus está te livrando daquilo, porque Ele quer algo maior e melhor para você. Ele ficou magoado. Um belo dia estava na igreja, um rapaz chegou e falou: senhor pastor, qual o carro que você imagina de ter? Ele falou assim: olha, eu queria ter uma Doblô 7 lugares para trazer minha esposa, meus filhos para a igreja. E o senhor já comprou esse carro? Não, porque eu não tenho condição, roubaram o meu carro. Então pastor, é exatamente esse carro que eu comprei para você. Você pode passar na agência, dar o meu nome lá e pegar o carro. Comprei para você. Eu comprei esse carro para o senhor. Beleza. Pegou o carro, no outro culto, domingo, o irmão foi. Passou uns 3 domingos, o irmão sumiu. 1 mês e meio depois ele encontrou com o irmão: você não está indo na igreja? Não, pastor, eu não congrego lá com o senhor não, só fui lá para te dar o carro, eu congrego em outro lugar. Deus mandou ir lá só para te dar o carro, eu congrego em outro lugar. Deus tem coisas maiores e melhores para as nossas vidas. Talvez você perdeu algumas coisas
e você está olhando para aquilo que você perdeu e não consegue se levantar, porque você fala: pastor, a minha perda foi muito grande. Entulhar os poços de Abraão, Abraão cavou outro poço e achou mais água ainda. Se entulhar os seus poços, cave outro, porque Deus vai te dar água. Deus vai te dar água, porque quem trabalha por nós não dorme. Ele é forte, Ele é forte, Ele é forte. Levante a sua mão. Pai, o Senhor é forte, e eu quero ministrar na vida do teu filho e da tua filha, que esse Deus que é forte e poderoso, tome ele e ela agora pela mão, tira do caminho escorregadio, tira do caminho de fracasso, tira do caminho de derrota, coloca no lugar alto, porque a tua palavra diz que o Senhor tira do montouro sobre o lixo e coloca para sentar com os príncipes. Senhor, hoje, agora, todos os demônios que trabalhavam contra esta pessoa para travar, para amarrar, para prender o caminho dela, para que ela não conseguisse ter força para se levantar, para conquistar, Senhor, hoje eles saem em nome de Jesus Cristo, e o Senhor nos toma pela mão direita, e o Senhor nos coloca no lugar alto. Pai, hoje recebemos do Senhor a restituição, a visão, o sonho, a vitória, o milagre. Hoje recebemos coisas maiores e melhores, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Se você vê alguém próspero do seu lado, dê um abraço. Se não for próspero, não precisa dar. Tem alguém próspero aí perto de você, fala que você vai receber coisas maiores. Só os prósperos. Os pobrezinhos você não precisa dar nada não. Mas se você crê que seu irmão é próspero, fala assim: olha, hoje você recebeu coisas maiores e melhores. A prosperidade do céu encontrou a terra hoje e achou a mim e a você, e Ele tem te abençoado, e Ele tem nos abençoado, porque Ele é fiel, porque Ele é fiel, porque Ele é fiel, porque Ele é fiel, Ele é fiel. Coisa boa. Nós temos que encerrar. Eu falei que hoje não ia pregar muito, então nós temos que encerrar. Nós temos que encerrar, mas eu sinto a graça de Deus nesse lugar aqui hoje. Eu sinto que Deus está favorecendo você hoje. Eu sinto que o favor de Deus está te encontrando hoje. Eu sinto que Deus hoje decidiu te abençoar. Ele olhou para você hoje com olhos de misericórdia, estendeu o cetro dele sobre você. Hoje o Senhor te favorece, hoje o Senhor te favorece. Hoje o favor de Deus está alcançando a tua vida, a tua casa. Eu sinto uma graça sobre este lugar. Eu sinto que Deus, o favor de Deus está te alcançando. A graça de Deus está te alcançando. O melhor de Deus está te alcançando. Oh, portas estão se abrindo. Milagres estão acontecendo. O sobrenatural está acontecendo. Oh, Deus está trabalhando por ti. Eu vejo cadeados sendo quebrados agora. Deus me mostra um cadeado muito forte sendo quebrado. Deus está abrindo caminhos aqui hoje. Deus está abrindo portas aqui hoje. Deus está trabalhando aqui agora. O que estava retido está sendo liberado. O que te prendia está sendo preso, e o que estava preso está sendo solto e liberado nessa noite. Todo cativeiro é quebrado. A graça de Deus está alcançando a sua vida conjugal. Deus vai renovar o seu casamento, a sua vida sentimental. Não é bom que você esteja só. O favor de Deus está alcançando todas as áreas da sua vida. Fala bem forte: eu recebo o favor de Deus. Eu recebo a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Nessa noite eu sou favorecido.
favorecido, abençoado, agraciado pelo Deus Todo-Poderoso. Ele derrama o seu óleo sobre mim e me unge para prosperar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, dê um forte aplauso para Jesus, porque Ele é fiel, 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 amém.